O amido resistente não foi descoberto até 1982. Antes disso, nós pensávamos que todo o amido podia ser digerido pelas enzimas digestivas no nosso intestino delgado. Estudos posteriores confirmaram que há de fato amidos que resistem à digestão e acabam em nosso intestino grosso, onde eles podem alimentar as nossas bactérias boas, assim como faz a fibra. O amido resistente é encontrado naturalmente em muitos alimentos comuns, incluindo grãos, legumes, feijões, sementes e algumas nozes, mas em pequenas quantidades, apenas uma pequena porcentagem do total. No entanto, existem algumas maneiras de fazer o resto do amido se juntar à resistência. Quando amidos regulares são cozidos e depois esfriados, parte do amido recristaliza e se torna amido resistente. Por esta razão, salada de macarrão pode ser mais saudável do que macarrão quente, e a salada de batata pode ser mais saudável do que uma batata cozida quente. Mas o efeito não é enorme. O amido resistente vai de cerca de 3% até 4%. A melhor fonte de amido resistente não é, portanto, comer amidos frios, mas consumir grãos como lentilha e feijão vermelho, que começam em 4 ou 5% e em seguida aumentam. Aqui, Bengal gram significa grão de bico. Se você misturar feijão preto cozido com uma boa amostra fecal fresca, há tanta fibra e amido resistente no feijão que o pH cai, uma vez que as bactérias boas despejam ácidos graxos de cadeia curta benéficos, que estão associados a um menor risco de câncer de cólon, como já foi explicado, tanto indiretamente quanto diretamente. Quanto mais desta mistura de feijão preto com fezes você passar sobre o câncer de cólon humano, menos células cancerosas sobrevivem. Ou podemos comer frutas vermelhas com as refeições, que agem como bloqueadores de amido. Framboesas, por exemplo, inibem completamente a enzima que usamos para digerir o amido, deixando mais amido para nossa flora amigável. Então, colocar geleia de framboesa em uma torrada, morangos nos cereais ou fazer panquecas de mirtilo pode permitir que as nossas bactérias boas compartilhem das recompensas do nosso café da manhã. Outra maneira de alimentar as nossas bactérias boas é comer grãos integrais, feijão, nozes e sementes. Se você dividir as pessoas em 2 grupos e servir a mesma comida, mas em um grupo as sementes, grãos, feijões e grão de bico que eles estão comendo são deixados em forma integral e no outro grupo são moídos, o que acontece? Por exemplo, no café da manhã, o grupo do grão integral comeu granola e o grupo de grão moídos comeu a mesma granola, mas batido como um mingau. Da mesma forma, no grupo integral, feijões foram adicionados às saladas, enquanto que no grupo do moído foram batidos como um patê ou hummus. Perceba que ambos os grupos estavam comendo cereais integrais não refinados. Eles estavam comendo alimentos integrais, mas no grupo de grãos moídos, os grãos integrais, feijão e sementes foram consumidos como farinha ou batidos. Então, o que aconteceu? A dieta de grãos inteiros dobrou o tamanho de suas fezes comparado ao grupo da dieta de grãos moídos, embora eles estivessem comendo a mesma comida e a mesma quantidade de alimento. Por quê? Porque havia muito mais para as nossas bactérias boas comerem. As bactérias boas cresceram tão bem que pareceram aumentar o volume das fezes. Mesmo que as pessoas mastigassem a comida, grandes quantidades de sementes aparentemente inteiras foram recuperadas nas fezes. Mas com uma inspeção mais minuciosa, elas não estavam inteiras. As bactérias estavam fazendo um banquete. Os pedaços pequenos deixados para trás depois de mastigar transportaram todo esse amido e guloseimas diretamente para as bactérias boas. E como resultado, o pH das fezes caiu, já que as bactérias eram capazes de extrair muitos daqueles ácidos graxos de cadeia curta. Desta forma, grãos integrais são ótimos, mas os grãos integrais intactos podem ser ainda melhores, nos permitindo alimentar as bactérias boas do intestino com as sobras. Uma vez no nosso cólon, amidos parecem ter os mesmos benefícios que a fibra.
amolecendo e aumentando nossas fezes e reduzindo o risco de câncer de cólon ao diminuir o pH, aumentando a produção de ácidos graxos de cadeia curta, reduzindo os produtos da fermentação de proteína, também conhecidos como produtos de putrefação, e diminuindo produtos biliares secundários. Então, se amidos resistentes são tão incríveis, por que não tomar pílulas de amido resistente? As preparações comerciais de amido resistente estão agora disponíveis. Os cientistas alimentares têm desenvolvido uma série de produtos enriquecidos com amido resistente. Não seria mais fácil simplesmente enriquecer alguns alimentos processados? E de fato, agora você pode comprar Pop-Tarts, um doce americano servido como alternativa para o café da manhã, que se gaba em conter amido de milho resistente. Mas apenas tomar suplementos de amido resistente não funciona. Já houve 2 estudos até 2012 tentando prevenir o câncer em pessoas com doenças genéticas que os colocam em risco extremamente elevado, como em praticamente 100% de chance de contrair câncer, e suplementos de amido resistente não ajudaram. O mesmo aqui. Então, ou nós estamos com a ideia errada, ou o desenvolvimento de câncer de cólon hereditário é de alguma forma diferente do que o câncer do cólon regular. Ou você não pode imitar os efeitos da fibra alimentar que ocorre naturalmente em dietas ricas em vegetais, apenas dando às pessoas algum suplemento de amido resistente. Por exemplo, para que o amido resistente funcione, ele tem que percorrer todo o trato digestivo até o cólon, onde a maioria dos tumores são formados. Mas se as bactérias mais acima comerem tudo, eles não ajudam. Por isso, talvez também tenhamos que comer fibras para empurrá-los junto. Assim, ou comemos grandes quantidades de amido resistente perto dos níveis na África, o dobro do que foi testado nos 2 estudos sobre câncer, ou consumimos alimentos ricos em ambos, amido resistente e fibras. Em outras palavras, de uma perspectiva da saúde pública, comer uma variedade maior de alimentos vegetais integrais ricos em fibra dietética, incluindo grãos integrais, legumes, frutas e feijões, é uma estratégia preferível para reduzir o risco de câncer.